Aleluia. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, também poderíamos dizer Atos do Espírito Santo, né? Atos capítulo 9. Hoje nós vamos ter também o privilégio de participarmos da ceia. Então quero ministrar com você, eu quero discorrer com você alguns pontos, algumas coisas importantes que o Senhor tem falado ao meu coração, para que nós possamos participar da ceia também, de uma forma que realmente esteja de acordo com a vontade de Deus. Livro de Atos, capítulo 9. Amém? Você achou aí? Atos, capítulo 9. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homem como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem comer, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Querido Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco, continue a ministrar conosco, conforme o Senhor tem feito desde o início dessa reunião. Nós vivemos um tempo tão gostoso aqui na tua casa, Senhor. Um ambiente, uma atmosfera tão abençoada, e que essa atmosfera, esse ambiente continue fluindo, continue se manifestando, continue sendo derramado sobre nós, neste momento, através da tua palavra. Que a palavra possa cair em terra fértil, que ela possa germinar, crescer e frutificar para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos, pedimos a tua bênção e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? A palavra do Senhor, nesse texto que nós lemos, eu quero dar um tema para essa mensagem. E o tema dessa mensagem é: os planos de Deus são melhores. Os planos de Deus são melhores. Se tiver alguém do seu lado aí, olha para ele e fala assim: olha, os planos de Deus são melhores. Né? Os planos de Deus são melhores. Né? Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu quero levar você a entender que Deus tem um plano conosco. E que nós precisamos entender esse plano e viver o plano de Deus aqui na face da terra. Para cada ser humano que existe. Quando veio a existência, Deus estabeleceu um plano. E nós precisamos estar e viver dentro dos planos que o Senhor tem para cada um de nós. A Bíblia diz aqui que Saulo, né? Saulo depois ele vai passar a ser Paulo, o apóstolo Paulo. Aqui Saulo ainda não conhecia Jesus. Saulo era um homem religioso, tinha uma formação acadêmica muito boa, muito conhecedor das letras. E Paulo, ou Saulo aqui, né? A Bíblia diz que ele estava respirando, ou seja, tudo que ele vivia, tudo que ele fazia, era respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então, contra o povo de Deus, ele estava ameaçando esse povo, e ele vai ao sumo sacerdote
e ele pede que ele dê cartas para que ele pudesse ir para uma outra cidade. Paulo estava em Jerusalém, para ele ir para uma outra cidade chamada Damasco, para que se ele chegasse lá, encontrasse alguém, encontrasse alguma das pessoas, homens e mulheres, que fosse do caminho, ou seja, discípulos, cristãos, ele pudesse prender essas pessoas e levar cativo para Jerusalém. Esse era o plano de Saulo, né? Ir a Damasco, prender as pessoas que eram do caminho, os cristãos, e trazê-los presos para Jerusalém. E ele vai lá, pede essas cartas e começa a colocar o plano dele em ação. A Bíblia diz que ele estava indo para Damasco e quando ele chega num determinado momento dessa viagem, a Bíblia diz que Saulo com mais alguns companheiros ali de viagem, e eles estavam indo com esse propósito. Esse era o plano de Saulo, ir para Damasco, para prender os cristãos que estavam lá. As pessoas que caminhavam com Jesus, as pessoas que estavam vivendo o evangelho de Jesus. E quando ele está indo para lá, ele está perto de Damasco, né? A Bíblia diz que veio um resplandor, uma luz do céu, e essa luz envolveu o Saulo ali, né? E ele estava perto de Damasco já, e subitamente essa luz brilhou ao seu redor, e a Bíblia diz que ele cai por terra, né? Cai por terra, e uma voz vem e fala com Saulo. Ali naquele momento, acontece algo que vem falar com Saulo, e ele cai por terra. Alguns dizem que ele cai do cavalo, a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, né? A Bíblia diz que ele caiu por terra. Talvez ele estivesse montado em um cavalo, naquela época era um dos transportes da época, era o animal. Mas a Bíblia não fala que ele caiu de cavalo nenhum. Fala que ele caiu por terra e quando ele cai por terra vem uma voz, e essa voz vai falar com Saulo. E vai falar assim para Saulo, né? Versículo 4, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que pergunta, irmãos, né? Que pergunta que essa voz vai fazer para esse Saulo, e vai perguntar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E no momento que Saulo ouve essa voz, no momento que ele escuta essa voz, então ele vai fazer uma pergunta, versículo 5, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Então aqui começa, né? Essa interferência de Jesus, essa interferência do próprio Jesus ali, vai interferir naquele plano, naquela viagem de Saulo, e começa ali uma conversa. E ele vai perguntar: quem és tu, Senhor? E olha a resposta. E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. E aí então, o versículo 6, né? Jesus então vai dar uma direção para ele. Levanta, entra na cidade e lá te dirão o que convém fazer. Então, o Saulo, ele tinha um plano. O plano de ir para Damasco, prender os cristãos, trazer preso para Jerusalém. E, de repente, Jesus vem, interfere no plano de Saulo e muda todo o plano dele. E muda todo aquele plano. Saulo saiu de Jerusalém para Damasco, irmãos, cheio de vontade, cheio de desejo de realizar algumas coisas, de fazer algumas coisas. O plano de Saulo, o plano que Saulo tinha no coração, não era o plano que Deus tinha para ele. O plano que ele tinha era o dele. O plano que Deus tinha para ele era outro. Por isso que eu falei que o tema dessa mensagem é: os planos de Deus são melhores. Porque o dele era de ir prender os cristãos, levar preso para Jerusalém. O de Jesus era outro. O de Jesus era outro plano.
Então, no momento em que aquela luz, a luz do céu vem e brilha, e acontece toda essa interferência de Jesus ali, né? Naquele momento que a luz brilha do céu a seu redor, naquele momento, então, Saulo entende que os planos de Deus eram melhor do que os dele. Porque ele fala, quem és tu, Senhor? E aí, ele vai, conforme Jesus diz, vai lá para Damasco. As pessoas levam ele para lá. E quando ele entra naquela cidade, ele fica ali 3 dias naquela cidade, sem ver. E durante esses 3 dias ele não comeu e nem bebeu. E aí então, queridos, vai começar um mover sobrenatural de Deus, porque Deus vai movimentar um homem que morava naquela cidade, chamado Ananias. Deus vai lá falar com aquele homem, vai explicar o que ele estava fazendo com Saulo, e vai pedir para que esse homem vá até ele e restaure a vista de Saulo. E depois então você pode ler o restante do capítulo, você vai ver Ananias indo lá, na rua direita, na casa de Judas, onde Saulo estava hospedado, e ele vai lá orar por Saulo, e ele restaura a vida, as vistas, e dali em diante, ele passa a ser um grande pregador, um grande homem, um grande servo do Senhor. E agora, o que eu quero falar com você nessa noite é que quantas vezes nós planejamos tantas coisas, nós temos os nossos planos, nós temos as nossas idealizações, mas muitas vezes, ou na maioria delas, os nossos planos não estão de acordo com a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós saímos fazendo um monte de coisa. Nós saímos planejando uma série de questões, uma série de coisas para nossas vidas. E muitas vezes nós não paramos para perguntar, nós não paramos para buscar no Senhor, para saber do Senhor se aqueles planos estão de acordo com a vontade de Deus. Não estão de acordo com a vontade do Senhor. O plano de Saulo estava de acordo com a vontade humana, com a vontade dos religiosos, com a vontade das autoridades eclesiásticas daquela época, mas não estava de acordo com a vontade de Deus para a vida do Saulo. Por isso, Jesus vem e interfere, né? Agora, quando nós temos os nossos planos e nós não colocamos os nossos planos diante de Deus, não colocamos os nossos planos para que seja estabelecido não os nossos, as vontades do Senhor, por isso que a gente encontra muitas pessoas insatisfeitas, amarguradas, decepcionadas. Sabe por quê? Porque os planos acabam não concretizando. E quando concretiza, em vez de trazer bênção, traz problema. Porque não é a vontade de Deus, irmãos. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece. E com ela não traz dano, não traz problema. Quando é os planos de Deus e os planos de Deus se cumprem nas nossas vidas, não vai trazer problema nenhum, não vai trazer dificuldade nenhuma, não vai trazer dor de cabeça nenhuma. Por quê? Porque vem de Deus, porque vem do Senhor. Agora, muitas vezes, queridos, nós fazemos como Saulo. O plano de Saulo não estava de acordo com a vontade de Deus. Por isso Jesus interferiu. Agora, muitas vezes, os nossos planos não estão de acordo com a vontade de Deus. E quando os nossos planos não estão de acordo com a vontade de Deus, eles não funcionam. Ou, se funcionam, traz problema, traz dor de cabeça, traz situações horríveis, complicações na vida das pessoas, que não satisfaz. Por isso encontramos pessoas insatisfeitas, amarguradas, decepcionadas, chateadas com Deus, né? Chateadas com a igreja, pessoas reclamadoras, murmuradoras. Por quê? Porque os planos não se concretizam. E quando se concretizam, traz dificuldade. Quando a luz do céu brilhou ali em volta de Saulo, Saulo então decidiu abrir mão das vontades deles, abrir mão do plano que ele tinha, para viver então o plano de Deus. Naquela mesma hora, quando ele tem esse encontro com Jesus, ele desiste de ir para Damasco, para prender as pessoas, para levar as pessoas presas para Jerusalém, e muda
tudo o plano dele. Muda toda a história de vida daquele homem. Aquele homem era um perseguidor dos cristãos. Agora ele passa a ser um pregador. Ele passa a jogar no mesmo time dos cristãos. Porque através daquela interferência de Jesus, quando ele decidiu abrir mão dos planos dele para viver os planos de Deus. Tem muita gente, irmãos, que vive lutando, batalhando, se esforçando em coisas que não é de Deus, coisas que Deus já falou, deixa isso, abandona isso, para com isso. Essas coisas não vão edificar, não vai prosperar, isso aí não vai acrescentar nada na sua vida. Para com essas coisas, deixa esses planos para lá. Vem comigo que eu tenho coisas novas, eu tenho coisas diferentes, eu tenho coisas para te abençoar, eu tenho coisas para acrescentar na sua vida. Mas muitas pessoas não têm o coração que o apóstolo Paulo aqui teve. Não tem o coração de abrir mão dos nossos planos, dos nossos propósitos, dos nossos projetos, para viver os planos e os projetos de Deus. Por isso que muitas pessoas lutam, batalham, vivem a vida inteira uma vida insatisfeita, pessoas amarguradas, pessoas que não têm prazer de viver, não têm alegria. Se está passando dificuldade financeira, arruma a vida financeira, continua amargurada. Se está com problema no casamento, arruma o casamento, continua insatisfeita, continua queixosa. Sabe, pessoas que nada satisfaz. Por quê? Porque estão fora dos planos de Deus. Porque estão vivendo os seus próprios planos. Porque ainda estão presos, ainda está no sistema religioso que Saulo estava vivendo. Por isso que precisa chegar um momento de ter um impacto. Porque se não tiver um impacto, não muda. Por isso que muitas vezes a gente leva uns impactos aí, umas trombadas com Jesus, né? E quando nós decidimos abrir mão dos nossos projetos para viver os projetos de Deus, aí então a gente começa a viver, a gente começa a ter uma vida bem-sucedida na face da terra. Foi o que Paulo fez. Ele decidiu abrir mão dos seus planos para viver os planos de Deus. Agora, se eu perguntar para você, você está disposto a abrir mão dos seus planos para viver os planos que Deus tem para a tua vida? Às vezes, queridos, é fácil dizer sim, é fácil concordar, mas na prática não é tão simples. Na prática não é tão simples, por quê? Porque nós aprendemos e nós fomos ensinados a lutar por aquilo que nós queremos. E muitas vezes o que nós queremos, muitas vezes não é o que Deus quer para a minha vida. Não é o que Deus quer para a tua vida. Não é o que Deus planejou para você. Aqui, Saulo tinha um plano de ir para Jerusalém prender. Não era o plano que Deus tinha para a vida dele. O plano de Deus era outro, era um plano melhor, era um plano que ia trazer muito mais edificação, muito mais alegria para a vida dele. E ele entendeu isso quando a luz chegou, quando a luz brilhou, quando Jesus chegou na vida dele, quando Jesus chega na minha, quando Jesus chega na sua vida. O propósito de Deus é que os planos dele se concretizem na sua, não mais o seu, agora sim o deles. Agora sim o do Senhor. Por isso que muitas vezes a gente tem uma dificuldade tão grande, até mesmo para andar com Jesus. Porque nós estamos andando com Jesus, mas Jesus está direcionando a gente para alguns planos. A gente está indo para outros planos. E aí fica uma dificuldade de andar. Agora, nós muitas vezes precisamos tomar essa atitude. E hoje nós vamos participar da ceia. A ceia é um dos grandes exemplos de abrir mão das suas vontades para viver as vontades e o projeto de Deus. Agora, muitas vezes nós não queremos abrir mão dos nossos projetos, né? Não, Deus colocou isso no meu coração, é Deus que está direcionando, é isso que eu vou fazer. E vai, queridos, e muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Depois casa e fica, olha, eu não sei porque eu casei, mas eu orei, Deus confirmou, né? Deus confirmou, revelou. E aí vive um casamento todo difícil, tudo conturbado, tudo cheio de problemas. Por quê? Porque não buscou direção. Ou ora para namorar, já viu aquele negócio lá? Nós estamos orando para namorar. Eu nunca vi Deus falar, não namora, abandona esse cara aí porque não vai dar em nada. Ou abandona essa menina aí porque não vai funcionar na tua vida. Sempre Deus dá a resposta, sim. Né? Por quê? Porque a gente não quer ouvir a voz de Deus. Eu lembro uma vez, uma pessoa queria comprar um carro. E quando ele falou o carro que ele ia comprar, eu falei, nossa, esse carro aí é meio complicado, hein? Você já orou? Era crente, não? Você já orou? Já. E o que Deus falou? Deus confirmou. Não, Deus usou o profeta para falar comigo. Usou o profeta, falou comigo. Eu podia comprar tal. Eu falei,
Se Deus falou, meu filho, quem somos nós para falar alguma coisa, né? Fica tranquilo, não é aqui da nossa igreja, não, não é desse ministério. É uma pessoa que eu conheço. E aí ele comprou o carro, queridos. Aquele carro deu tanto problema para ele. Até o tanque de combustível furou, né? Porque deu tanto problema e era um carro que era difícil encontrar peça de reposição, as coisas muito complicadas. E cada vez que eu conversava com ele, o carro tinha quebrado uma peça lá, um negócio, deu só dor de cabeça. Por quê? Porque era um desejo tão grande dele ter aquele carro. Era um desejo tão grande no coração que, mesmo ele orando, mesmo ele pedindo a Deus, a resposta veio e ele não entendeu a resposta de Deus. Ele não ouviu a voz de Deus, porque se ele tivesse ouvido, ele não teria comprado. Ele teria abrido mão dos desejos, dos sonhos, dos projetos do coração dele, para viver a vontade de Deus. Agora, queridos, quando Deus vem e quer frustrar alguns planos humanos para que a gente viva os planos dele, é porque Deus tem um plano melhor. É porque Deus tem algo melhor para as nossas vidas. É porque Deus não quer que a gente viva esses planos que vai ser só planos pequenos. Deus quer nos levar a viver coisas grandes com Ele. Agora, nós precisamos ter essa ousadia e essa coragem de como o Saulo falou aqui para Jesus, quem és tu, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele falou, então não vou perseguir mais. A partir de hoje eu não vou perseguir mais. A partir de hoje eu quero andar com o Senhor. A partir de hoje eu abro mão dos meus planos para viver os planos que o Senhor tem para a minha vida. E ele entrou em Damasco, ficou 3 dias sem comer e sem beber, queridos, e sem enxergar. 3 dias. Muitas vezes nós fazemos aí um jejum, a gente vai, vamos fazer um jejum, vamos, né? A gente faz 2, 3 horinhas aí, já não vê a hora de parar lá para a gente orar e ir lá e comer, porque ele estava jejuando, mas estava à vontade de comer, né? Ele ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar. Mas aquilo que ele enxergava fisicamente mudou. Porque ele enxergava fisicamente, mas ele era cego espiritualmente. Aí ele passou a ser cego fisicamente, porque ele não enxergava fisicamente, mas ele enxergava muito bem espiritualmente. As coisas mudaram, queridos. Deus quer abrir a nossa visão, Deus quer abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar, não fisicamente, mas começar a enxergar os planos e os propósitos que Deus tem com a minha vida, com a sua família, com a igreja, com a nossa caminhada cristã. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais. Mas para isso você precisa abrir mão dos seus planos. E uma das coisas que nós somos teimosos, não são? Nós somos muito teimosos. Quando a gente quer uma coisa, a gente não abre mão disso de jeito nenhum, não é? Quando você quer uma coisa, como você age? Como você reage? Você luta por aquilo, né? Você não abre mão daquilo de jeito nenhum. E muitas vezes são boas, são coisas boas. Mas antes de empregar toda a sua força, todo o seu desejo, toda a sua dedicação àquilo, e primeiro busque no Senhor, para ver se aquilo está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Se aquilo está de acordo com a vontade dele para a sua vida. Porque senão você vai perder tempo. Você vai perder tempo, vai rodar em ciclo e vai girar até chegar onde Deus quer que você chegue. Aonde ele vai começar o plano dele com a tua vida. Jesus, quando estava próximo de ir para a cruz, quando Jesus estava no Getsêmani, e a Bíblia diz que a alma de Jesus estava aflita. Jesus estava aflito. A alma de Jesus estava aflita e a Bíblia diz que ele orava com tanta intensidade que o seu suor transformou em gotas de sangue. De tanta aflição, de tanto angústia estava sobre a alma de Jesus. E naquele momento que Jesus estava angustiado, Jesus então vai fazer uma oração e ele vai dizer para Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, no momento de angústia, nos momentos que você pode viver, momentos de angústia, momentos difíceis, momentos complicados, situações adversas que nós podemos viver aqui na face da terra, nesses momentos que a nossa alma está aflita, que a nossa alma está angustiada,
Nesses momentos, queridos, nós temos que fazer como Jesus fez. Nesse momento, a alma de Jesus estava aflita e ele disse: se possível, passa de mim. Todavia, não seja feito a minha vontade, seja feita a tua. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: olha, nos momentos de angústia, nos momentos que você estiver angustiado com alguma situação, com alguma coisa, abra mão das suas vontades e busque a vontade de Deus para aqueles momentos. O detalhe é que nesses momentos que a gente está angustiado, a gente fica desesperado, não é? A gente fica desesperado e agora, o que vai ser, como vai ser? Esse momento, queridos, é momento da gente parar. É momento da gente buscar no Senhor e falar: Senhor, a minha alma está angustiada. Eu estou cheio de questões, eu estou cheio de preocupação, eu estou cheio de angústia aqui. Mas eu decido abrir mão dessas vontades para viver a vontade do Senhor. Foi o que Jesus fez. Ele falou: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, naquele momento, Jesus estava abrindo mão dos projetos que ele tinha, do plano que ele tinha, de, se possível, passa de mim esse cálice. E ele vai dizer: todavia seja feito não a minha, mas a tua vontade. Queridos, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável. A vontade de Deus é perfeita para nossas vidas. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, quando nós decidimos realmente andar nos planos e nos propósitos, nos projetos que Deus tem conosco, queridos, as nossas vidas vão ser vidas que vão glorificar o nome do Senhor. São vidas que o poder de Deus vai estar presente, o poder de Deus vai estar atuando, o poder de Deus vai estar fluindo. Por quê? Porque você está dentro da vontade de Deus. Você está dentro do projeto que Deus tem com a tua vida, o projeto que Deus tem com a tua família, o projeto que Deus tem com a tua vida profissional, a tua vida conjugal, em todas as áreas. Porque quando nós estamos dentro do projeto de Deus, então Deus vem e cuida de todas as coisas por nós, para nós. Porque a Bíblia diz que tudo vem dele e tudo é para ele. O problema é que muitas vezes nós estamos tão envolvidos em tantas coisas, em tantas circunstâncias que nos cercam, e muitas vezes nós não sabemos se é a vontade de Deus ou se não é a vontade de Deus. E nós precisamos buscar a vontade de Deus. Nós precisamos abrir mão das nossas para viver a vontade do Senhor. Hoje nós vivemos um tempo, queridos, onde as pessoas estão abrindo mão da vontade de Deus para a vida delas, para viver a vontade do mundo na vida delas. As pessoas estão invertendo os processos e estão querendo chegar diante de Deus e ainda questiona Deus. Deus, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não abençoa? Por que o Senhor não muda a minha casa? Por que o Senhor não faz isso, não faz aquilo? Mas nós mesmos, muitas vezes, as pessoas mesmas, não estão dispostas a fazer a vontade de Deus. Estão dispostas a fazer as suas próprias vontades, os seus próprios projetos, os seus próprios sonhos. Vão abrindo mão das coisas de Deus, vão abrindo mão de tudo que se relaciona com Deus, para fazer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Quando nós agimos assim, Deus não tem responsabilidade com nós. Deus diz: olha, você está indo por conta própria. Agora, quando nós vamos dentro do plano, dentro da direção, dentro daquilo que Deus está direcionando para a gente ir, nós podemos ir tranquilo, queridos, porque aí Deus garante a vitória, porque aí Deus vai conosco e Deus nos ajuda a vencer em todas as circunstâncias. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós vamos vencer. Em Cristo Jesus nós vamos conseguir, porque é Ele quem nos dá a vitória. É Ele quem abençoa. É Ele quem tem poder para mudar toda e qualquer situação. É Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta, queridos. É Ele que produz tudo aquilo que nós precisamos para viver e viver uma vida abençoada. Uma vida próspera, bem-sucedida. Então o que nós precisamos é: Senhor, eu estou contigo. O que o Senhor quer da minha vida, eis-me aqui. Lembra lá quando ele fala com Isaías, capítulo 6, quem está disposto, quem vai por nós? Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava disposto a fazer a vontade de Deus, querido. Estava disposto a fazer o que Deus quer. E é assim que nós precisamos andar na face da terra, disposto a fazer a vontade de Deus. Ainda que a vontade de Deus não seja a nossa, ainda que a vontade de Deus não seja o que nós planejamos para nós. Mas se nós estivermos dentro da vontade de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos na face da terra.
O apóstolo Saulo aqui, depois passou a ser o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, e quando ele está velho, chegando ao fim da vida dele, ele diz assim, combati o bom combate. Por que ele diz combati o bom combate? Porque andar com Jesus, ainda que foi perseguido, ainda que foi um dos homens que mais sofreu por amor a Jesus, ele diz assim, eu combati o bom combate, a luta foi boa. Descer num cesto diante de uma muralha porque o pessoal queria matar ele, isso foi gostoso, foi bom para a minha vida. Ficar preso foi bom. Tudo que ele fez, ainda que ele sofreu muito, ele dizia assim, combati o bom combate. A minha vida foi boa, combati o bom combate. E ele vai dizer, acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé, ou seja, fiz aquilo que Deus tinha, aquilo que Deus planejou para a minha vida. Abri mão dos meus propósitos, que era aprender, e passei a viver os planos e os propósitos, os projetos de Deus. E ele foi um grande homem abençoado. Nós temos muitos ensinos, muitas coisas que nós fazemos na igreja hoje, foi tudo que Deus nos deu através do apóstolo Paulo. Porque um dia, num caminho, indo para uma cidade chamada Damasco, ele decidiu abrir mão dos planos da vida dele para viver os planos de Deus. Amém? E eu creio que está tudo isso lá na glória registrado na conta dele. E ele vai receber todo o galardão do esforço e da dedicação dele. Agora, nós também precisamos entrar nesse propósito, queridos. Será que você está disposto a abrir mão das suas vontades, dos seus planos, para viver o plano e o projeto que Deus tem com a tua vida? Será que você está disposto? Olha, Senhor, realmente, eu estou disposto a fazer a tua vontade. O que o Senhor quiser, o que o Senhor tiver com a minha vida, eu estou disposto. Tinha um homem chamado Filipe, ele estava numa cidade chamada Samaria. E a Bíblia diz que esse homem, Deus usava esse homem de uma forma tão poderosa, com sinais, prodígios, maravilha. Ele estava nessa cidade tão cheia de sinais, prodígios, estava acontecendo muita coisa lá. E o Espírito Santo vem e fala para ele assim, Filipe, vai para a estrada que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Vai para lá, Filipe. E Filipe, mesmo naquele movimento de tantas curas, milagres acontecendo em Samaria, ele deixa Samaria e ele vai para aquela estrada que descia de Jerusalém para Gaza, que era uma estrada que estava deserta. E quando ele chega naquela estrada, quando ele está ali naquela estrada, aparece uma carruagem, uma carroça, com um homem que era um etíope, que era superintendente de uma rainha, a rainha de Candace, que tinha ido em Jerusalém para adorar e estava regressando na sua casa, estava lendo uma passagem do livro de Isaías, e o Espírito Santo fala para ele assim, corre atrás desse carro. E vai o carro na frente, ele vai correndo atrás, quando alcança, ele vê que o homem está lendo Isaías e Filipe fala para aquele homem, você entende o que lê? E ele fala, como eu vou entender se não tem quem me explique? Aí então Filipe sobe, vai andar com ele, vai explicar a passagem de Isaías que ele estava lendo. Chega num lugar que tem água, eles descem do carro. Vai lá, Filipe batiza aquele homem. E quando ele batiza aquele homem, então Filipe some da presença dele. Ele continua sozinho, continua a sua viagem. E Filipe sai dali de onde ele estava e vai aparecer numa cidade chamada Azoto. Porque Deus mandou ele para lá. Mesmo na obra, queridos, mesmo fazendo aquilo que é a vontade de Deus, que é o plano, que é o projeto, mesmo na função dentro do ministério. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, nós temos que obedecer. Nós temos que sair, né? Muita gente não quer sair da fama, não quer sair dos grandes movimentos, não quer sair dos grandes agitos. Filipe tomou a decisão de sair de Samaria, uma cidade que estava só fogo puro naquela cidade, para ir para uma estrada que estava deserta. Porque decidiu abrir mão dos planos, dos projetos, para viver o plano e o projeto de Deus. Essa noite, querido, o que o Espírito Santo falou no meu coração é que nós precisamos abrir mão dos nossos planos para viver os planos e os projetos que Deus tem com as nossas vidas. E o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a tua vida, é muito melhor do que o que você pensa, do que você imagina. E a Bíblia diz que os planos de Deus são planos de paz, planos de bênção, para nos dar o que nós desejamos. Quando você abre mão dos seus planos para viver os planos de Deus, ainda que pareça que você está abrindo mão, Deus vai trabalhar, Deus vai
movimentar naquela situação e aquilo que era o seu plano pode passar a ser o plano de Deus e aquilo passar a ser bênção na tua vida, porque agora tem a bênção de Deus, tem a bênção do Senhor. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Hoje nós vamos participar da ceia. A ceia, queridos, é um dos maiores exemplos de abrir mão. Abrir mão das suas vidas, dos seus planos, dos seus projetos. Jesus abriu mão de tudo para abençoar a minha vida, para abençoar a tua vida, abençoar as nossas vidas. Ele abriu mão da sua própria vontade para viver a vontade de Deus. E com a atitude de Jesus nós fomos abençoados. E essa noite nós vamos comer o pão, beber o cálice, que simboliza o corpo, o sangue, que simboliza a renúncia que Jesus fez na cruz do Calvário para viver o plano e o projeto que Deus tinha com Ele, para que eu e você nós pudéssemos ser abençoados. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida aqui presente nessa noite. Nós estamos, Senhor, diante da Tua presença. E em nome de Jesus, nós somos seres humanos, nós planejamos, nós pensamos, nós tomamos tantas atitudes, nós temos tantos planos, Senhor. E nessa noite nós decidimos, Pai, abrir mão dos nossos planos para viver o plano que o Senhor tem conosco, Senhor. Para abrir mão, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Ó Deus, muitas vezes nós lutamos, nos esforçamos em tantas coisas. E muitas vezes, Senhor, essas coisas não estão de acordo com a Tua vontade para nossas vidas. Que o Senhor nos conduza, nos direcione. O Senhor disse para Saulo, entra na cidade, lá vai ser dito o que você deve fazer. Senhor, nessa noite nós queremos entrar na Tua presença. Queremos estar na Tua presença e que o Senhor nos diga o que nós devemos fazer, Senhor. Qual o plano, qual o propósito, qual o projeto que o Senhor tem com as nossas vidas. Qual o projeto que o Senhor tem com as nossas famílias. Ó Deus, qual o projeto que o Senhor tem com a nossa igreja, o ministério, a caminhada. Ó Deus, nós não queremos, Senhor, encher as nossas vidas de tantas coisas, e deixar, Senhor, as coisas que o Senhor tem, aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é necessário, deixar isso do lado, deixar isso para trás. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, o Espírito Santo, venha falar ao coração de cada irmão, cada irmã que se encontra nesse lugar. Que a presença do Senhor flua, que o Senhor envolva cada um aqui nessa noite com o resplendor, com a luz que desceu, a luz que brilhou ali na vida de Saulo no caminho para Damasco. Que essa luz brilhe também nas nossas vidas, que essa luz também brilhe, Senhor, nas nossas casas, que essa luz também brilhe dentro das nossas famílias, que essa luz brilhe, Senhor, nos nossos trabalhos, nos nossos negócios, que essa luz também brilhe no nosso chamado, no nosso ministério. E que o Senhor nos dê a direção para que nós possamos andar de acordo com a Tua vontade. Assim como o Senhor deu direção para Saulo, dá direção, Senhor, libera direção sobre as nossas vidas, a vida profissional, aquilo que o Senhor tem como chamada, plano e propósito para cada um de nós. Que cada um de nós possamos entender, compreender e viver os planos e os projetos que o Senhor tem com cada um de nós, porque assim sendo, Senhor, nós cumpriremos, Senhor, nós cumpriremos o plano e o propósito que o Senhor tem com as nossas vidas, o plano e o propósito que o Senhor tem, pelo qual o Senhor nos chamou, pelo qual o Senhor nos criou, pelo qual o Senhor nos escolheu, para que nós andássemos aqui na face da terra. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que esses planos venham se concretizar nas nossas vidas, para que o nome do Senhor seja ainda mais glorificado em nós e através de nós, Senhor. Assim eu oro, abençoo, que esse ministério, que essa igreja, Senhor, se cumpra, não o nosso querer, não o plano que nós temos, mas o
plano que o Senhor tem, o projeto que o Senhor tem com essa igreja, que ela venha se concretizar. Nós abrimos mão das nossas vontades, como igreja do Senhor, para viver os planos e os propósitos que o Senhor tem com esta unidade, com esta igreja, no nome de Jesus. Assim eu oro, Senhor, abençoe cada irmão, cada vida, cada lar, cada família aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Aleluia. Que você seja desafiado a viver os planos e os projetos que Deus tem com você. E assim sendo, você vai viver os melhores dias da sua vida. Você vai viver uma satisfação, uma alegria no teu coração de estar fazendo realmente aquilo que Deus te chamou para fazer, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós vamos cear, nós vamos fechar essa palavra com a ceia do Senhor. É o momento de nós cearmos, participarmos do pão, participarmos do cálice. Eu quero já convidar aqui o grupo de louvor para estar nos ajudando, né? Também os irmãos que estão aí escalados para servir a ceia. A ceia é um momento especial porque é o momento onde nós vamos sentar à mesa com Jesus. E quando Jesus instituiu a ceia, Jesus disse assim: fazei isto em memória de mim. Então, Jesus está dizendo assim, olha, faça isso em memória de mim. O que é a memória que Jesus quer que você lembre? Qual que é a memória que Jesus quer que você tenha dele? É que ele renunciou à sua própria vida para que eu, você, nós vivêssemos a vida que ele tem proposto para nós. Ele abriu mão da sua vida, ele abriu mão dos seus atributos divinos para que nós pudéssemos viver o que ele tem, o plano que ele tem conosco, querido. Isso é ceia. Jesus abriu mão das suas vidas. Ele foi lá para a cruz, morreu, pagou o preço para que nós pudéssemos viver essa nova vida, esse novo plano, esse novo projeto que ele tem conosco. E ele diz, né? Quando ele pega o pão, ele diz assim, ó, este pão é o meu corpo que é dado por vós. Quando Jesus, ele distribui o pão a cada um dos seus discípulos, ele estava dizendo assim, olha, nenhum de vocês é maior e melhor. Todos vocês são iguais. Cada um tem uma função, cada um tem um chamado, mas cada um vai comer do mesmo pão, ou seja, todos vocês têm o direito de participar da ceia. Quando ele vai pegar o cálice, ele distribui o cálice, ele fala assim, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele está dizendo assim, olha, agora, a partir de hoje, vocês vão viver um novo tempo. É um tempo diferente, é uma nova aliança, é um novo tempo. As coisas velhas já passaram, agora nós vamos ver coisas novas. E esse cálice é o cálice de uma nova aliança. Deus, ele tem uma aliança com você. Ele tem aliança com você. Quando você come o pão, quando você bebe o cálice, você está declarando, olha, Senhor, eu tenho uma aliança contigo. O Senhor tem uma aliança comigo. Eu vou permanecer firme nessa aliança até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Por isso, querido, quem não tem compromisso com Deus, quem não tem compromisso com o Senhor Jesus, não tem sentido comer do pão e beber do cálice, porque não vai ter sentido nenhum para a vida dessa pessoa. Porque a ceia fala de aliança, a ceia fala de fidelidade, a ceia fala de compromisso, a ceia fala de vida nova, vida diferente, disposto a abrir mão dos planos, dos projetos, para viver o que Deus tem conosco. Isso é ceia, queridos. Não é um ritual, não é algo que a gente faz mensalmente para simplesmente cumprir um protocolo, não. É algo que nós estamos firmando, né? Nós estamos confirmando, trazendo à memória o que Cristo fez por nós, a aliança que Ele estabeleceu lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos viver essa aliança aqui na terra. Cristo está dizendo assim, olha, eu fui fiel no plano que Deus tinha comigo, eu fui lá na cruz. Agora, através da ceia, nós vamos celebrar essa vitória, mas através da ceia, você demonstra a fidelidade que você tem com Deus, a fidelidade que você tem com o Senhor,
com Jesus. Quando você come o pão, quando você bebe o cálice, você está declarando: Senhor, eu vou ficar firme, eu vou permanecer firme na aliança que eu tenho com o Senhor, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Então é motivo de aliança, é compromisso, é fidelidade. É fidelidade com Deus. E a palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo. Quem pode participar da ceia, queridos? Quem vai dizer isso para você é você mesmo. A Bíblia diz que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria perdição. Então o que é comer e beber indignamente? É a pessoa saber que está fazendo coisas erradas, é saber que está fora do plano de Deus, é que está totalmente alheio à vontade de Deus, e mesmo assim não quer mudar. Mesmo assim não, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou fazendo tudo errado e eu não quero mudar, eu vou continuar assim. Então que fidelidade essa pessoa tem com Deus? Então é melhor não comer, porque se comer dessa forma vai comer indignamente, vai trazer problema, não vai trazer bênção. E o propósito de Deus não é trazer problema, o propósito de Deus é trazer bênção. Por isso que nós temos que examinar, por isso que nós temos que ver como está as nossas vidas. Será que eu estou disposto realmente a fazer a vontade de Deus? Andar naquilo que Deus estabeleceu para a minha vida? Será que eu estou disposto a abrir mão das minhas vontades para viver as vontades de Deus? Será que eu estou disposto realmente a ter essa fidelidade com Deus? Quando nós temos esse coração, queridos, então nós vamos participar da ceia, porque nós vamos nos fortalecer. Nós vamos nos fortalecer do pão, nós vamos fortalecer do cálice, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. O corpo e o sangue. A ceia, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, a ceia é ser semelhante a Jesus. É ser semelhante a Jesus, ou seja, andar, fazer como Jesus fez, viver como Jesus viveu. E Jesus abriu mão da sua glória. Filipenses capítulo 2 diz que Ele abriu mão de todos os seus atributos divinos, e Ele veio como homem, obedeceu até a morte, e morte de cruz. Quando nós temos esse coração de fidelidade com Deus, quando nós participamos da ceia com o coração voltado para o Senhor, então nós somos fortalecidos a permanecer firme até que Ele venha. Amém? Nós vamos abençoar esses elementos. Nós vamos abençoar o pão, o cálice, e a partir de agora eles passam a ser ceia do Senhor, e nós vamos nos alimentar do poder e da glória de Deus através do pão e do cálice. Senhor, nós abençoamos esses elementos: pão, suco, que simboliza corpo e sangue de Jesus. O corpo e o sangue que Jesus ofertou por nós lá na cruz do Calvário. E em nome de Jesus, nós declaramos que esses elementos agora passam a ser a ceia do Senhor. A ceia do Senhor para nossas vidas. E ao fazermos uso desses elementos, o Teu poder venha nos fortalecer, venha nos renovar, venha nos restaurar, para que possamos continuar firmes dentro do plano e do propósito que o Senhor tem com cada um das nossas vidas. Que nós possamos andar aqui na terra e sermos semelhante a Ti, semelhante ao Senhor Jesus, trazendo sempre no nosso coração a memória do que Cristo fez por nós. Assim nós oramos e abençoamos esses elementos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos vão estar aqui à frente servindo o pão, servindo o cálice. Não coma, não beba, espere. Nós vamos comer, beber todos juntos, em nome de Jesus. Amém? Você que tem Jesus no teu coração, que Jesus é o teu Senhor, você que está disposto a viver os planos e os propósitos que Deus tem com a tua vida, você está convidado a participar da ceia do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Venha receber o cálice, venha receber o pão, em nome de Jesus. Abre mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou,
servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, não há outro igual. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Esse pão que você segura aí na sua mão, esse pão ele simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi ofertado por nós lá na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Vamos comer juntos o pão, em memória do que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Vamos comer juntos, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo corpo. O corpo do Senhor Jesus que foi ofertado por nós lá na cruz do Calvário. Nós agradecemos, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor realizou em nosso favor naquela cruz. Nós agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O cálice, ele simboliza o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus que nos coloca em uma nova aliança, que nos dá uma vida nova, que nos faz novo, que nos leva a viver o plano e o propósito, o projeto de Deus conosco. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos beber juntos o cálice da nova aliança. O cálice que simboliza o sangue de Jesus. Vamos beber junto, declarando que nós vamos permanecer firmes, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos beber juntos em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, onde podemos participar do pão, do cálice, corpo e sangue que o Senhor Jesus ofertou na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício. Obrigado pela renúncia. Obrigado por abrir mão dos planos da alma para viver o plano e o projeto de Deus conosco. Nós louvamos, agradecemos o Teu nome e anunciamos que vamos permanecer firmes, fiéis, em aliança com o Senhor, até que o Senhor venha nos buscar, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Oh, 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 oh. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, Cristo vive aleluia. Cristo vive em mim, Cristo vive aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive, Ele vive, aleluia.